Hoje, exatamente um ano do anúncio da Organização Mundial da Saúde para o início de uma pandemia, apesar das informações acerca do que acontecia na China terem pipocado desde o mês de novembro. E as notícias foram se avolumando, e o mês de março ficou ali cravado como o do início da pandemia. Quantas restrições foram impostas ao redor do mundo e hoje, coincidentemente, São Paulo, um ano após, volta a ter restrições duras para quem está no maior estado da nação. E nós vamos falar sobre isso, sobre restrições e sobre esse ano de pandemia e se essas restrições trouxeram ao longo do mundo resultados favoráveis. Estamos com o Hélio Baixa, médico da Sociedade Brasileira de Infectologia, que sempre nos atende com muita atenção. Hélio, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Da Bandeirantes, Zaidan, Ronald, prazer estar aqui com vocês. Como é que você observou, Hélio, essas novas restrições e nessa coisa de um ano de pandemia, a gente na verdade tinha combinado de conversar contigo para falar especificamente sobre o ano da pandemia e tudo o que aconteceu, e a gente fechou um pouco o tema, mas não menos importante do que tentar relacionar o assunto de hoje com o que aconteceu ao longo de um ano, de que forma as restrições trouxeram resultados efetivos para o combate à pandemia. Um ano de epidemia, um ano de pandemia. Nós tivemos no Brasil o mês de março do ano passado como o marco dos casos mais exuberantes e com os hospitais no final de fevereiro, começo de março. E nesse um ano mudou muita coisa, especialmente a nossa compreensão da ciência com a doença. Há um ano havia um temor, a adesão ao isolamento social foi grande, inicialmente, foi importante, e o isolamento continua sendo ainda a maior arma de combate à doença. Isso nós temos vários países que demonstraram isso. Nós tivemos a China, onde o resultado de um isolamento que só o Estado chinês consegue fazer, foi importante. A Itália, onde nós chegamos a ter até a empresa da Itália, quando na verdade foi um isolamento bem feito, que fez com que a Lombardia tivesse condições inteiramente diversas de gravidade da doença do resto da Itália. Posteriormente, nós viemos observar que isso era um equívoco. O coronavírus não tem essa característica do vírus da gripe, que é sazonal. Ele vem e fica no verão. A gente vai tentar retomar o contato com o Hélio Baixa, com o Dr. Hélio Baixa, para que a gente possa desenvolver a conversa de uma maneira que não trave. Infelizmente, a tecnologia não está nos ajudando nesse momento com essa conexão por Skype. Ainda mais com essa chuva em São Paulo, né, Ronaldinho? São Paulo não precisa de muita coisa. Não, né? Porque tudo cai energia, cai internet. Não precisa. Está chovendo aí em Uberaba, Zaidan? Não, agora não, mas tem chovido. Tem chovido direto. Tem chovido direto. Aquele que saudade de Uberaba, viu? Cidade gostosa, eu gosto muito. Agora não. Agora não está chovendo, não. Aqui está chovendo demais. A gente já tenta retomar o contato com o doutor, porque não podemos oferecer essa qualidade de conexão para o nosso ouvinte. Ô, Ronald. Diga, Zaidan. Só para... A senhora há pouco falava da Pfizer, e hoje veio essa notícia de que os governos da Dinamarca, Noruega e Itália anunciaram a suspensão do uso da vacina da Oxford, AstraZeneca. Obviamente é uma suspensão, até que eles tenham certeza que não há nenhuma ligação entre a vacina e casos de coágulos no sangue, inclusive uma morte de uma enfermeira na Itália. Ela teve um problema crônico, né? Exatamente por isso. E também uma morte na Áustria. Então eles não sabem ainda, diz que não sabem se há relação entre uma coisa e outra, mas querem saber, e por isso suspenderam. Então é importante também que o Brasil fique atento às informações que serão colhidas na Dinamarca, na Noruega, na Itália,
para saber se de fato houve alguma ligação, porque foram vários casos em 3 países de pessoas que tomaram essa vacina e tiveram problemas de coágulos. E em um caso específico, o problema foi fatal. Então, Zé, o que a gente tem que lembrar, né, porque é tudo muito novo. Então, o que vai acontecer é muito importante que os pesquisadores, que os cientistas, eles exponham com transparência tudo o que está acontecendo com cada uma das pessoas que foram imunizadas, né? Porque as reações, elas ainda vão sendo... Imagina, a gente fez em tempo recorde, os pesquisadores em tempo recorde, uma vacina contra esse vírus mortal que a gente passou a conhecer sem precedentes, no começo do ano passado. Respondendo mais perguntas para os nossos ouvintes que interagem com a gente pelo WhatsApp, pelo chat também do nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem mandou mensagem, ouvinte do final do telefone 6162, pelo WhatsApp, ele diz, está tudo muito confuso. Por que a pessoa pode ir na padaria comprar o pãozinho e não pode vir até a minha pizzaria para retirar a pizza na entrega do balcão? Isso é uma pergunta muito importante. O contato, se o problema for o contato, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Claro que não. Então isso ele tem total razão. Eu só respondi aqui, também. evidente ele está decepcionado com essa posição. E essa mesma pergunta os donos dos restaurantes também fazem. Por que não pode pegar a comida prontinha, embaladinha no balcão? Carlos Palota, a pergunta que você fez até foi respondida algumas vezes, aliás, mas faremos de novo. Daqui a pouco espero o contato restabelecido com o médico capaz de responder detalhadamente a sua pergunta aqui, se a pessoa deve fazer um teste, se houver algum risco para quem está com a Covid, porém assintomático, nem sabe que está, se portanto não é melhor fazer um teste antes, porque se ele tiver, talvez seja melhor não tomar. Essa é a questão do Carlos Palota e o médico é que vai responder, tá bom? Isso mesmo. O Silvio pergunta aqui, será permitido corte de luz e água? Isso é uma resposta que tem que ser dada pelos órgãos ligados ao governo do Estado, tanto no fornecimento de água como de energia. Estamos de volta com o Dr. Hélio Baixa, que estava fazendo a primeira explanação da pergunta que fiz sobre as restrições e o impacto dessas restrições ao longo desse ano de pandemia, num dia em que São Paulo tem uma apresentação de um plano de restrição mais impactante desde o início da pandemia. Doutor? Do ponto de vista de quem faz epidemiologia, essas restrições vieram tarde. Nós já estávamos vendo, desde dezembro, um aumento significativo do número de casos. Já no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, há 3 meses que a ascensão do número de casos está aí. E essa ascensão veio sem nenhuma atitude que conseguisse coibir esse aumento. Nós tivemos atitudes parciais. Nada é pior do que medidas parciais, porque é uma sinalização de falta de confiança na restrição. E a única coisa que nós temos ainda no mundo que funciona é o isolamento social, é o isolamento das pessoas, porque a transmissão se dá pessoa a pessoa. E o grande problema é que nós fazemos os tais dos protocolos em condições onde a epidemia está controlada, poderia funcionar, e nós temos, em plena ascensão da epidemia, atitudes parciais. Essas atitudes parciais é a mesma coisa que nada. Você fazer um isolamento de 11 da noite às 5 horas da manhã é para parecer aqueles mantras. Aqui todas as recomendações estão sendo seguidas. E como se falar isso fosse atormentar o vírus. Não, nós temos que fazer isolamento para valer e por um tempo relativamente longo. Doutor Hélio. 6 semanas. Se não houver 6 semanas, nós vamos retomar o isolamento numa condição ainda pior, porque as pessoas se cansam de idas e vindas de isolamento. Certo. Doutor Hélio, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. A Sônia Blota falando com o senhor. Sônia. Bom, antes tarde do que nunca, né? Essas medidas elas tinham que ter sido combinadas de uma forma, no ano passado, de uma forma de prevenção e também com o emergencial. É uma coisa casada até que a vacina
enfim, chegasse ao nosso país, vacina chegou, não temos dose, a vacinação ela está muito devagar. Quando o senhor fala assim de um isolamento total, qual seria esse desenho, entre aspas, que o senhor faria para que a gente saia dessa o mais rápido possível? O mais rápido possível significa nós termos um isolamento por tempo significativo, isso, a meu ver, seria de 6 meses, de 6 semanas, e tivéssemos um isolamento onde a exceção fosse a exceção. Onde a regra é fulano precisa de trabalhar, o outro como se tivesse condições mais seguras do que outras, como se a escola pudesse funcionar em plena ascensão da epidemia, como se academias de ginástica pudessem funcionar, como campeonatos de futebol pudessem se dar. Isso funciona como um desestímulo. As pessoas dizem, por que o restaurante não pode funcionar se o bar funciona? Por que o bar não pode funcionar se o restaurante funciona? Por que a escola não vai funcionar se os bares funcionam? E aí fica um jogo de que cada um defende o seu. E cada um defende o seu significa que a coletividade não tem defesa. Não há salvação individual. Nós temos que ter um tempo de reclusão, parar a transmissão, e nossa transmissão, essa condição, por exemplo, de novas cepas, não são as novas cepas que criam maiores problemas. São os problemas que nós temos de dificuldade de isolamento que criam as cepas mais danosas. Essas cepas, não à toa, foram de Manaus, foram de Londres, foram condições de comportamento das pessoas que levam a termos mais mutação e novas cepas. E essas cepas colocam mais condições ainda de transmissão. Então, essa situação é uma situação cara, é uma situação difícil, o isolamento não é barato e deve ser feito de forma eficaz e completa. Meias medidas não funcionam, desmoralizam, tiram a sinalização de respeito à atitude do isolamento que as pessoas têm muita dificuldade de fazer, especialmente em tempo prolongado. Ô, doutor Hélio Baixa, o ouvinte Carlos Palota fez uma pergunta. Aliás, Carlos, você não tem de pedir desculpa pela insistência, não. Você tem mais é que fazer a pergunta e a nossa obrigação aqui é tentar encontrar quem possa responder. É o caso do doutor Hélio Baixa. Ele pergunta o seguinte, é uma questão interessante. A recomendação, quem está com a Covid não deve tomar a vacina, né? Até que passe ali o estado provocado pelo vírus. Mas ele pergunta no caso do assintomático. Se não há risco para quem está com a Covid, porém assintomático, às vezes nem sabe que está, se ele pode tomar a vacina e se não pode ou se pode, se não seria então mais sensato que ele antes fizesse o teste para saber se está ou não, para então tomar a vacina. O que o senhor pode esclarecer para o Carlos Palota? Eu tenho a impressão que essa é uma preocupação que faz uma certa lógica, mas ela não corresponde à sensatez. Porque se nós tivermos que fazer um teste em cada pessoa que fosse fazer a vacina, nós não teríamos essa condição econômica, inclusive tempo de fazer um teste para cada pessoa para se vacinar. Mas há o risco para quem está com a Covid tomar a vacina? É insignificante. A maior parte da população não está infectada naquele momento agudo. E não é só a infecção pelo Covid, é qualquer infecção. Se nós temos uma doença infecciosa, a chance de nós termos uma resposta vacinal eficiente é menor. Se a pessoa está com gripe, não é vírus Covid, SARS-CoV-2, é vírus da gripe. Ela vai ter menos resposta imune, qualquer que seja a infecção. A recomendação universal é que nós tenhamos um tempo de pelo menos 4 semanas de qualquer infecção para tomarmos qualquer vacina, porque a chance de nós termos uma resposta parcial é menor.
E lembrando que nós não vacinamos cada uma das pessoas. Cada uma das pessoas é uma ilusão. As pessoas não são vacinadas. Quem é vacinado é a população. Por isso que nós temos que fazer 1 milhão de doses por dia no Brasil para que essa vacina tenha um impacto contra a epidemia. Vacinar 0,1% da população por dia é nada. Nós temos que ter uma vacinação significativa, robusta, e nós não nos preparamos para isso. Então, essa vacinação só vai ter eficácia e só vai ter a resposta em termos de conforto que possa nos dar o recuo da epidemia, se isso for feito rapidamente e no maior número possível de pessoas. E se formos fazer teste em cada uma das pessoas, isso não tem a menor viabilidade e não tem a menor indicação, porque nós estaremos pensando individualmente. Nós estamos, a pergunta revela o quanto a pessoa está achando que cada um que é vacinado pode se salvar. Não é. Para se salvar, é melhor que você tenha você e o seu vizinho e o outro vizinho com uma dose só do que você sozinho com 2 doses. É o conjunto da população que deve ser imunizada para que nós façamos barreira eficiente ao vírus. E, portanto, mas, doutor Hélio Baixa, reduzimos o perigo da vacina, da epidemia. Mas, como eu disse aqui, a nossa obrigação é buscar o esclarecimento para as dúvidas da sociedade, desse ente coletivo, como o senhor frisou. Sim. Mas a pergunta, o senhor já disse, a pessoa está com infecção, então a vacina terá uma eficácia menor, né? Mas se ela estiver com Covid especificamente, há algum risco para além da eficácia menor? Há algum risco de que ela tenha uma reação? Não, o risco é não termos imunidade. A gente tem insistido aqui no Bandeirantes Acontece várias vezes falando aí dessa questão envolvendo a OMS de que o Brasil agora é um risco para o mundo e que providências teremos que tomar para que essa variante não avance, para que os vizinhos não sejam contaminados, enfim, para que a gente não seja um problema no mundo, né? Infelizmente, ontem nós fomos, enfim, apontados como centro agora da pandemia, né? Como estando no auge aí com 2.349 mortes. Eu queria perguntar para o senhor, qual que é o risco, se nada, assim, enfim, se não houver uma unidade aí nacional dessa variante se tornar um novo vírus, por exemplo? Essa variante é uma das centenas de milhares de variantes. Esse vírus, como todos os vírus, mutam. O vírus da Covid-19 é um vírus que muta até relativamente pouco. Pouco, muito. Porque nós temos no banco de dados do mundo já identificado mais de 300 mil variantes do vírus, desde que o vírus começou lá. Essas variações servem, inclusive, para fazer o desenho de onde para onde está indo a epidemia, de quem está infectando quem. Toda uma vigilância epidemiológica é feita em cima de sequenciamento desses vírus. É que no Brasil nós temos muito pouco investimento em dar combate à epidemia, em entender a epidemia. Essa variante nossa de Manaus, ela foi identificada no Japão. Você vê só, nós tivemos uma cepa importante na condição epidemiológica do Brasil, porque ela ganha maior número de pessoas infectadas, portanto, a gente diz que nesse momento ela tem uma capacidade de transmissão maior, com um aviso do outro lado da Terra. Porque nós não levamos a sério a epidemia aqui. Nós não montamos um serviço de vigilância epidemiológica à altura de dar combate a essa pandemia no nível que ela merecia aqui entre nós. É por isso que nós estamos tendo essa condição. Porque nós nos cercamos com teorias epidemiológicas inteiramente erradas de início. E cá entre nós, eu quero dizer que a nossa imprensa tradicional, tanto por rádio, como por televisão, como a imprensa impressa, nós
nós tivemos uma altíssima responsabilidade com a verdade. Eu não me lembro de ter visto notícia fake news em rádio, em televisão, em jornais. Onde nós temos uma vulnerabilidade enorme é hoje nas redes sociais. Porque a rede social aceita bobagem. E não só aceita bobagem, como aceita de uma maneira muito maior do que a verdade. É mais fácil você mentir hoje por rede social do que dizer a verdade. E aí apareceram as teorias de que o vírus passava por uma invenção da China, e que os chineses que eram culpados de tudo, que nós teríamos um efeito de proteção através da imunidade da própria doença, o tal da imunidade de rebanho pela própria doença, que é uma invenção inteiramente equivocada, porque nós chamamos o efeito de imunidade de rebanho quando a vacina. Querer fazer com que o conjunto da população seja atingida pela doença é um erro epidemiológico e um erro ético. Nós tivemos terapias desnecessárias, propaganda de droga que não funciona, tudo que funciona não foi feito. Isolamento, uso de máscara, tudo isso perdeu o incentivo nessas comunicações. E nós ganhamos uma propaganda boca a boca de coisas que não funcionam. Ivermectina, que estão provados com provas muito, muito sólidas de que não funciona, de hidroxicloroquina. Então, nós temos uma máquina hoje de propagandear medicação que não funciona, e algumas que fazem até mal. A utilização de corticoides na primeira semana de tratamento. Né? Nós tivemos um descrédito da medicina baseada em evidência científica. Nós tivemos um atraso nesse último ano de uns 30 anos de esforço no sentido de informação em saúde pública, em termos de fazer uma medicina baseada no conhecimento técnico universal. Nós tivemos um combate à respeitabilidade dos organismos multilaterais na área de saúde. Né? Então é hora de nós termos de volta a nossa confiança no conhecimento médico, na solidariedade, nos organismos internacionais, nas nossas responsabilidades com a luta contra a epidemia, senão vamos cair no descrédito. Esse descrédito que nós tivemos o internacional foi um descrédito criado por nós mesmos. Né? Doutor Hélio Baixa, médico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigada, doutor.